Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerem, sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós temos São Tomé apóstolo. Então, onde que é dado para nós essa graça de, junto com Tomé, diante da incredulidade dele, afirmarmos a ressurreição de Jesus. Mas essa incredulidade de Tomé traz para nós uma certeza na fé. Jesus ressuscitou. Mas que nós temos que entender que nós que cremos, que nós cremos, como diz Jesus, feliz é aquele, bem-aventurado aqueles que crerem sem ter visto. Sabe, irmãos, é aquele momento que nós temos essa aproximação de Jesus. Mesmo que eu não tenha visto visualmente ele, mas eu permito que o meu coração se apresente diante dele, diante do agir de Deus, diante do chamado, diante de um convite. É uma resposta que nós damos para se aproximar do Senhor e para que aumente a nossa fé. Quando eu faço um acampamento, quando eu vou no grupo de oração, quando eu vou na Santa Missa, é quando eu me deixo ser conduzido. Tem uma historinha que eu conto assim, que até contei no curso agora de legitimação, onde que nós falamos assim sobre o barbeiro e um homem que foi cortar seu cabelo. O barbeiro era ateu, e ele se aproxima do barbeiro para cortar o cabelo, e o barbeiro começa a comentar, Deus não existe, porque se Deus existisse, não teria pessoas enfermas, não teria doença, não teria câncer, não teria isso, não teria aquilo. E ele deixou aquele homem ali bem perturbado, porque ele não teve resposta, só que ele silenciou. E quando saiu dali, ele saiu para fora, olhou e tinha um cara, um mendigo, cabeludo, barbudo. Ele voltou para dentro e falou assim, cabeleireiro não existe, barbeiro não existe. Falou, claro que existe, eu tô aqui. Falou, tem um mendigo lá fora que tá barbudo e cabeludo. Aí ele olhou pro cara e falou assim, o cabeleireiro, falou, manda ele vir até mim que eu corto o cabelo. Aí ele olhou pro cabeleireiro e falou, então, Deus existe, mas as pessoas têm que vir até ele e ele vai te dar essa resposta. Ele vai fazer a parte dele. Queridos irmãos, nosso Deus não é um Deus intruso. Ele se aproxima de nós. Ele está no meio de nós. Ele está querendo nos agraciar e nos encher da graça. No momento que eu fui falando com Deus aqui, eu fui recordando quantas graças eu já recebi do Senhor, mas eu rasguei o meu coração. Eu disse para Ele com fé, Senhor, eu creio que o Senhor está aqui, me ajuda. Sabe, irmãos, e diante das enfermidades, diante das situações que você tem vivido, qual é a tua parte que você tem te colocado a incredulidade, tem feito no teu coração a questionar Deus, perguntar para Deus, mas eu quero te ajudar agora, irmão, a ter um ato de fé concreto e você dizer com todas as tuas situações, rasgar o teu coração. Fala para o Senhor hoje essa palavra que o texto diz para mim, bem-aventurados que crerem sem ter visto, meu Senhor e meu Deus. Então, querido irmão, diante da tua incredulidade, talvez você tenha falado coisas para diante, Deus não existe, por que eu estou sofrendo assim, qual é a situação? Eu quero te fazer um convite a fazer um ato de fé. É você dizer, eu creio que Deus existe, e eu creio que essa enfermidade foi dada para o meu corpo, para a minha alma, para o meu existir. Diante dessas enfermidades, eu busquei todas essas situações. O que eu comi, o que eu bebi, o que eu ingeri. Quando foi avisado, não fume na carteira, eu estava fumando. Quando foi avisado, não coma isso porque faz mal, eu estava comendo porque eu dizia assim, eu quero me aproveitar, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu tenho que aproveitar a vida. Então, querido irmão, diante desse aproveitar a vida,
Quantas situações você, por tuas decisões, tomou decisões precipitadas. Mas você está diante de um Deus agora que quer colocar a mão sobre essa situação e dizer: filho, filha, eu estou segurando em tua mão e eu vou curar, porque Deus quer nos curar, irmão. Mas tua fé te curou, a tua fé diante de Deus. E olha aqui, nós estamos diante de um ato de fé, onde que Tomé, ele olha para Jesus e toca nele. E ele fala: meu Senhor e meu Deus. E eu quero te convidar a não ter a incredulidade de Tomé, mas eu quero te convidar você a aumentar a tua fé como Tomé, a tocar no Senhor, a tocar com as tuas palavras, a tocar com o teu dizer. Fala assim: Senhor e meu Deus, cuida de mim. Meu Senhor e meu Deus, cura essa enfermidade. Coloca a mão na tua enfermidade agora, irmão. Coloca a mão nessa enfermidade que tem trazido para você incredulidade, e você fala: eu creio que o Senhor está curando agora, eu creio que é a sua mão, Jesus, que está curando, porque o Senhor está vivo, o Senhor está olhando para mim, o Senhor está curando essa enfermidade que o Senhor está, que eu adquiri diante do mundo, diante das coisas que eu vivi, e o Senhor está curando agora. O Senhor está me colocando pessoas que usaram do seu corpo, abusaram do seu corpo, coloca até vícios de drogas. Me veio muito assim na hora, coisas ilícitas que você usou, e aonde que você hoje passa essa enfermidade por causa dessas coisas que você usou indevidamente. Mas o Senhor está colocando a mão agora nesta enfermidade. O que o teu ato de fé, você está sendo curado. Sabe, irmãos, as curas que o Senhor fazia, não era para que a gente fale assim: é um curandeiro, mas para que as pessoas acreditassem que Deus existe. Porque depois da cura, nós podemos vir depois e vir a morrer, porque nós não vamos ficar aqui. Mas esse ato da cura agora, seja para que você tenha, aumente a tua fé. Mas vai ter um momento que você vai ter que falar assim: Senhor, segura minhas mãos, porque chegou a hora de eu ir até ti. Então vai ter um momento de todos nós estarmos firmes na fé e dizer assim: eu quero fazer minha Páscoa, porque eu vou junto de ti, Senhor. Segura minhas mãos. Então, querido irmão, eu não sei qual a situação de incredulidade que você está vivendo, mas você, com toda a tua fé, e dizendo tuas palavras para Jesus, o que você está dizendo para Ele? Diga com todo o teu coração: se eu quero ficar aqui mais, Senhor, porque eu quero dar resposta de fé, eu quero amar mais a minha família, eu quero pedir perdão para aquelas pessoas que eu não pedi. E vai vivendo essa graça, meu irmão, vai deixando Deus agir dentro do teu coração, porque diante do ato de fé, você vai aumentar a tua fé, e a mão de Deus está curando essa enfermidade agora. Diga assim: eu creio, Senhor e meu Deus, eu creio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero dizer aqui o catecismo, eu quero dizer aqui o que o Diário Bíblico diz: que possamos confiar em Cristo mesmo sem vê-lo, reconhecendo a sua presença e ação em nossas vidas. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso